Ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai, te agradecemos mais uma vez, Pai, por este momento, porque tu tem nos dado o alimento contínuo, Papai. Tem nos dado um alimento que tem nos feito crescer gradativamente na tua palavra, Papai. E sabemos que há essa necessidade do corpo, Pai, de podermos estar crescendo em graça, em estatura, em conhecimento diante de Ti e diante dos homens. Que nós possamos cada vez mais, Pai, chegar à estatura perfeita. Papai, sou grato pela casa do irmão Zé Luiz. Pai, que a tua arca que esteja nesta casa, Papai. Que ele seja um homem, tanto ele, mas a irmã Elaine. Sejam homens de perseverança, sejam filhos de perseverança na tua obra, Papai. Papai, somos gratos mesmo diante do cansaço, diante do trabalho, diante dos afazeres do dia a dia. Teus filhos, Papai, têm se esforçado para fazer a tua obra. Gratidão, Papai. Gratidão nós te damos, porque tu és digno de ser adorado, Papai. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja, né, amados irmãos? Hoje é qual mês? Hoje é 25? Hoje é 25 mesmo, né? Hoje é 25? 25 do 9. 25, né? Hoje, né, irmãos, estamos em Congonhas, fazendo mais uma gravação da ministração aqui em Congonhas. Hoje, dia 25 do 9 de 2022. Mas, irmãos, a gente vê que esse mundo, ele está completamente, né, irmão Zé Luiz? É um mundo que ele é completamente hoje enganado. Por isso, quando a gente pega em Apocalipse 12, que fala que Satanás, a antiga serpente, a qual enganou o mundo inteiro, é porque enganou o mundo inteiro. Né? É porque enganou o mundo inteiro. Não existe falar assim, enganou um pouco de... Não, enganou o mundo inteiro, né, amados irmãos? E quando Lúcifer, ele engana esse mundo, ele trouxe para esse mundo a mentira, através também do seu filho, né, que é Emanuel, através do espírito do erro. A gente vê que quando a gente pega hoje, que a mensagem nessa terra hoje, que é ministrada pelos seus filhos nessa terra. Os filhos de quem? Os filhos de Yahusha, que desceram a essa terra para fazer o quê? Para fazer uma obra. E a qual uma obra que ela tem que ser executada. Por isso que Isaías 55 fala, né, que a chuva e a neve, ela desce para lá, ela não retornará, até que ela se conclua o objetivo da sua missão. Então, mostrando, né, a missão que foi a qual dada a Filadélfia, a missão a qual foi dada às pedrinhas, foi de trazer para essa terra o que? Chuva, trazer água, trazer para essa terra um alimento que essa terra não tinha, a qual um alimento que essa terra sempre alimentou de uma palavra contrária. Uma palavra que não dava vida para elas. Então, amados irmãos, hoje, quando a gente pega quando a gente vê na palavra de Lucas que fala que a sabedoria, ela é testificada pelos seus filhos. A sabedoria, ela é testificada pelos seus filhos. Isso está onde, irmão André? Lucas 7, irmão. Isso está em Lucas 7, 7,35. 7,35.
Vamos abrir em Lucas 7:35. Lucas 7:35. Lucas 7:35. Lucas 7:35 fala assim, ó. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Aí eu pergunto, irmã Edna, quem é a sabedoria, irmã Edna? A sabedoria é Micael. Não. Sabedoria é Yalcha, que através de Yalcha se tornou Micael, se tornando Yalcha, porque é o aluno que aprende com o mestre, que aprende com o professor. Ele se torna a sabedoria porque ele andava com seu pai. Mas a sabedoria é Yalcha, né? Que é a sabedoria de Yal. Então, mostrando, né? Quando você vê a sabedoria que é Yalcha, que é uma sabedoria desde tempos antigos, né? Que ele ensinava os filhos, e dentre eles, os filhos, tinha quem? Tinha Micael, a qual andava com ele. Era aquele filho que andava o quê? Que andava do lado. E esse filho que andava do lado, ele o quê? Ele já estava sendo preparado. Ele estava sendo preparado para o quê? Para oficializar a função a qual de ser administrador de tudo que ia ser passado para ele. Por quê? Porque Yalcha, ele voltaria para dentro de Yal. Yalcha, ele não ia ficar a vida toda sendo Yalcha. Yalcha, ele voltaria para dentro de Yal. Por que ele voltaria para dentro de Yal? Vamos em Isaías 45. 1 João também, 5:20 também, relata que Yalcha é Yal. É Isaías Salmos 45. Página 1325. Salmo. 1 João, Você fala Yal sai de dentro e volta para dentro de Yal. 1 João, Isaías 42. 1 João 5:20. Se abrir, 2 ou 45? Nós vamos abrir. Nós sabemos que o filho de Yal, e nos deu inteligência para conhecermos o verdadeiro no seu filho, Yal Shamatia. Este é o Yal verdadeiro. Sim, verdade. A gente não entendia isso, mas agora nós estamos entendendo. Sim. Qual que é o versículo? É 1 João 5:20. Vamos, depois a gente vai separar ele, viu, Zé? Esse A gente vai. Hoje nós temos esse conhecimento, esse entendimento. Porque aqui, sem entendimento, a gente nunca ia ficar sabendo. Sim, com certeza. Exatamente. E mais ainda, que a gente consegue compreender isso quando você vai em Salmos. Todos abrem Salmos 45. Isaías, né? Não, é Salmos mesmo, Bruno. É Salmos. Eu tinha entendido Isaías, que lá é Isaías. Salmos 45? É Salmos 45. Não, é Salmos, não, é Isaías mesmo. Qual que é? É que você Fora tinha de falado aula, não, Isaías. Fora de Al, não há outro Al. Isaías 45. É Isaías 45, moço. É Isaías 45, viu? Perdão os irmãos. É Isaías 45, 5. Página 1320. Porque são muito parecidos alguns versículos, alguns pontos que, quando está falando ali do Pai, né? Isaías 45. 45, vamos começar do 4, tá bom? O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que Yalcha, ele não ficará como não ficou sendo o tempo todo como Yalcha, porque que Yalcha, ele era Yal, e ele sai de dentro de Yal para criar todas as coisas, irmã Elane. Olha como é que isso é muito tremendo, onde que esse mundo não vai conseguir explicar. Yalcha é a mesma pessoa de Yal. O que acontece? Yal, para ele fazer uma obra,
ele tinha que sair de dentro. Ial, ele sai de dentro de Ial, se tornando Iauxa. E ele se tornando Iauxa, aí ele sim, ele pode criar. Aí ele criou as coisas. Por isso que Colossenses 1,15 fala, para ele foi feito todas as coisas, principados, potestades, tronos e soberania. Todas as coisas foram feitas para quem? Para Iauxa. Por ele. Romanos 1,36 também, né? Para ele, por ele. Isso. Então, quando a gente pega Ial, irmão Wilson, ele pega Iauxa, sai de dentro de Ial para fazer uma obra e depois ele volta para dentro de Ial de novo, se tornando Ial. E alguém tinha que assumir esse ofício, tinha que assumir as vestes, a investidura, o poder, a ortoga, todo o poder, a autoridade, conforme Daniel 7, com aquele ancião que é ortogado. Então ele vai receber tudo, todos esses ofícios. Aí por isso quando a gente pega em Apocalipse 19, ali, que era Micael, agora se tornou Iauxa, ali já vem agora governar, tomar posse do reino da terra, ali ele já vem agora com o quê? Ele já vem agora com o manto, com as vestes, embebida de sangue do pai dele, e também com o nome de Ial, que ele tinha, estava em oculto. Aí vamos entender um pouquinho. Quando fala assim, ó, Isaías 45, versículo 4, fala assim, foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Isial, meu escolhido, que eu te chamei pelo teu nome. Tá vendo? Eu te chamei pelo teu nome. E te dou um nome ilustre. Olha o nome que ele está recebendo ilustre aqui, ó. Tá vendo? E você vai receber um nome ilustre. Que nome é esse? O nome ilustre. Ial. Embora não me conhecesses, eu sou Ial. E não há nenhum outro. Ó, eu sou Ial. E não há nenhum outro. Então você pode ver que só há somente um Ial, irmão Zé Luiz. Somente um Ial. Aí continuando. Fora de mim não há Ial. Ou não há outro Ial. Fora de Ial não há outro Ial. Então mostrando, é só um Ial. Quando Ial ele sai, Iauxa sai de dentro de Ial, ele já não é mais Ial. Então ali entra a condição de não ser adorado, porque ele saiu de dentro de Ial, por isso que depois é falado assim, adore somente Ial. Porque ele na condição de Iauxa, ele não pode ser adorado. Mas na condição de Ial, ele pode ser adorado. Então quando a gente pega o texto, que o versículo aqui que fala assim, eu sou Ial, e não há nenhum outro Ial, fora de mim não há Ial, mostrando, fora de Ial não há Ial. Então, esse Iauxa, Iauxa que saiu de dentro de Ial, ele sai, ele executa uma obra, ele faz a obra e depois ele volta para dentro de Ial de novo. Você conseguiu compreender, irmão Wilson? Aí ele volta para dentro de Ial. E ele voltando para dentro de Ial, ele deixa todo um ofício para outro fazer, executar. Então, por isso aí vocês entendem. Por que foi dado para quem? Foi dado para Micael, ele, todo o encargo, o ofício de aprender como um aluno aprende com o mestre, porque ele já estava sendo o quê? Preparado. Lembrando de Samuel, que ele tinha recebido o quê? Uma estola sacerdotal. E desde criança ele já era o quê? Ele já estava o quê? Já estava oficiando, né? Já estava oficiando o quê? Um ofício de sacerdote. Então, isso o quê? Isso mostra Micael. Desde criança ele já era o quê? Ele já era preparado. Ele já era capacitado, já estava sendo capacitado para quê? Para assumir o ofício que era do seu pai. É exatamente isso. Então, por isso que quando você pega ele chegando o momento de oficializar, quando a gente pega, por exemplo, ele chega ao conhecimento das coisas do seu pai, por isso que nós lemos em
Lucas capítulo 7, 35, que fala assim, ó, a sabedoria, ela é testificada pelos seus filhos. Sabedoria aus, que vem de al. A sabedoria. E essa sabedoria, ela é testificada pelos seus filhos. E aí é onde que entra o maravilhoso. Porque hoje, que quando a gente vê essa sabedoria hoje sendo testificada nessa terra, por isso que quando a palavra de Isaías 55 fala que a chuva e a neve, para lá ela não volta, até que ela se conclua o objetivo da sua missão, dando semente ao semeador e pão ao que come. Até que ela se conclua o objetivo da sua missão. Quando ela completar a sua missão, ela dá para essa terra o quê? Deixar para essa terra o alimento. Porque a gente sabe que essa terra, ela vai correr atrás do alimento de Filadélfia, depois que Filadélfia sair dessa terra, e nós sermos ascendidos, essa terra ela vai haver o quê? Uma procura de alimento, dessa palavra. E parte desse mundo, o povo desse mundo, das denominações, das igrejas, sabe onde que eles vão procurar alimento, irmã Elaine? Eles vão refugiar de volta no Egito. Eles vão procurar o alimento na Grande Babilônia. Eles vão procurar o alimento na Grande Babilônia. Então, por isso que esse trabalho que a gente estamos fazendo hoje, toda a Filadélfia hoje, é um trabalho que ele não é em vão, como Saulo mesmo fala, Saulo Paulo, que sejais firmes, perseverantes na obra do Mestre, porque as vossas lutas, elas não são em vão. Ela não é em vão. Todo esse trabalho que está sendo hoje oferecido, todo esse trabalho hoje que está sendo colocado para cada um fazer, e é dado a cada pedrinha hoje trazer para esse mundo, é porque esse mundo um dia vai alimentar de tudo isso que está sendo deixado. E a gente vai andar devagarzinho na palavra, porque, irmãos, é como diz papai, se a gente for tentar trazer tudo... Como diz o irmão Simão Amado Curumba, né? É. Ele sempre fala sobre isso, para aproveitar o máximo que nós temos agora, para a gente não largar de forma nenhuma, tirar proveito do máximo. Ele sempre fala, né? Porque não tem outra solução, não tem outra. Ele sempre fala isso. E o tempo está esgotando. Esse segredo, né, que a gente tem que pegar com isso e garra, não largar. Isso. Se a gente... Aqui, ó. Mas Israel tem a Aline divulga muita coisa. Mas, até vezes, quando eu dou uma mexida com ela, na questão de ela acompanhar o canal em cima de Algaço, mas eu vejo que até agora ela não... Irmão Zé, se hoje a gente vê esse mundo hoje, não é todas as pessoas, não é... O alimento, ele vai ser colocado todos os dias, é um alimento diariamente. Quando você abre a boca para falar, você como filho de Alcha, e hoje, mais uma das pedrinhas que hoje traz a palavra para esse mundo, conforme a gente viu a palavra aqui em Lucas 7 e 35, que fala que a sabedoria é testificada pelos seus filhos, e nós testificamos as obras do Pai nessa terra, falamos da palavra nessa terra, nós somos portadores da verdade nessa terra. Então, quando as pessoas elas não entendem, não compreendem, é aquela situação que eu posso falar com você o seguinte: se ela não compreende agora, ela vai alimentar na tribulação. Por isso que tem muitas pessoas agora, elas não estão sendo para ser alimentadas agora. Elas vão ser alimentadas na tribulação. Por quê? Porque o alimento que agora é para os filhos, é para os de casa. É um alimento que é para os de casa. E é esse alimento que é para os de casa hoje, que hoje quando você vê, o mundo tem essa dificuldade. Por que o mundo tem essa dificuldade de receber esse alimento? Porque é um alimento hoje, que é um alimento que ele é muito constante, muito consistente, porque não é uma palavra humana, é uma palavra que vem direto de Al. E uma palavra que vem direto de Al não pode ser compreendida de forma carnal. Como diz Saulo Paulo, ele estava falando ali da igreja de Corinto. Ele fala o quê? Eu queria falar com vocês como um homem espiritual.
As denominações não entendem nada disso, irmão. Você repara para você ver, eles interpretam o versículo tudo da forma errônea, da forma deles. Quando você pega e fala bem assim, e Paulo falou, eu queria falar com vocês como um homem espiritual, mas vocês são o quê? Vocês são carnais. Vocês ainda têm rixas entre vós, mostrando, quando a gente busca na palavra das coisas do papai, das coisas celestiais, você vê que não pode ter no nosso meio o quê? Rixa, contenda, Discórdia, né? discórdia. Por quê? Porque é um corpo unânime, de uma só forma de pensar, porque um exército está sendo preparado, bem capacitado. Aí você vê hoje, hoje o que você mais vê nas instituições, por exemplo, cada um com várias formas de opiniões diferentes, cada um trazendo uma forma, uma doutrina, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou luterano, a minha base aqui é essa. Então quando você vai ver, muitas formas de desconcordância de pensamentos. Milhares de placas de igreja. Aí quando você vai ver, mas todos querem trazer o mesmo fundamento. Nunca que vai ser o fundamento, vai ser Yahweh. Então, para os irmãos começarem, os irmãos entender o que esse mundo hoje está alimentando, irmãos. Hoje, por exemplo, quando os irmãos vêm falar conosco, pessoas procuram, qualquer um de nós procura vocês, pode ter certeza disso, que aquele que for de Yahweh, a palavra de Yahweh, quando você abrir a boca, ela vai entender, porque ela é de Yahweh, não vê isso daqui a pouco, 1 João 4. Porque aquele não pode compreender as coisas de Yahweh se aquele que não tiver o Espírito de Yahweh que nele está. Exato. Não compreende. Por isso que fala aquela passagem, né, irmão? Que aquele que não tem o Espírito de Yahweh, ele não compreende as coisas que são reveladas só pelo Espírito. Só pelo Espírito. Exato. O Tiago procurar, não vão entender nunca. É somente amar, porque a pessoa sabe, não. Não. Sabe que está cego, teu Deus é cego? Não. Exato. E quando a gente pega hoje, irmãos, a gente vê hoje esse mundo, voltando ao que eu estava falando no início, esse mundo hoje, ele está completamente voltado pelo alimento que foi o alimento que Lúcifer deixou através do seu filho, que é o Emanuel, que é um alimento que induz ao erro, faz com que as pessoas o quê? Que as pessoas, elas erram. É o espírito que opera nelas, é o espírito do erro. E por isso, esse espírito do erro que opera neles faz com que eles não compreendem a mensagem. Porque eles comeram do fruto. Você sabe que lá no Éden, irmão Zé, irmã Elaine, lá, por exemplo, lá tinha a árvore, né? E tinha o fruto. A árvore é Emanuel. A árvore é Lúcifer e o fruto é Emanuel. Assim também como a árvore era Yahshua e o fruto era Micaial. Quando você vê lá no Éden, por exemplo, quem ensinava o homem e a mulher na virada do dia, era Yahshua ou era Micaial, irmã Elaine? Micaial. Micaial ensinava eles na virada do dia, no crepúsculo, mostrando a noite, né? Ali, na virada do dia, ali à noite, Micaial se apresentava a eles para ensiná-los. Então, o que? Ensinava eles o quê? Para eles alcançar o conhecimento e eles crescerem. Porque assim como ele aprendeu do seu pai, o aluno que aprende com o mestre. Então, o que acontece? Quando você pega Emanuel, ele fez o quê? Ele fez que a mulher, ela conhecesse o erro, o engano. Alimentou falsas esperanças na mulher. Vamos colocar esperanças que concluíram, mas passou sempre na frente das coisas de Yahweh. Porque Yahweh tinha um projeto para com a mulher no Éden, o homem com a mulher, mas eles simplesmente ficaram com o quê? Alimentar de um alimento que veio daqueles dois. Preferiram isso. Preferiram isso. E com isso,
Quando a gente lê Apocalipse 12, que fala assim, Satanás, a antiga serpente, você vê que, irmãos, denominação não sabe entender essas coisas não, essas conexões, que fala, Satanás, a antiga serpente, conhecido diabo, a qual enganou o mundo inteiro, a terra inteira. Você acha que quer dizer o que com isso? Aí você vai em Apocalipse 17, fala que a mulher, o falso profeta, a qual ergueu um cálice, a qual embriagou todas as nações, embriagou com vinho da abominação. Quem é o vinho da abominação? Emanuel. A qual a toda a terra foi enganada. Vocês estão entendendo? Aí quando vocês verem isso, a terra toda foi enganada. Aí a gente mostra o quê? Que Ial pega, tem aqueles que são do Espírito, eles vêm essa terra fazer uma obra de Ial. Porque o Espírito que estão neles é o Espírito que vem direto de Ial. Igual o nascer do Espírito, né, irmão? Hã? O nascer do Espírito é uma dificuldade de entendimento. O nascer do Espírito, uma pessoa denominar como pai em Espírito. Mas o nascer do Espírito, essa parte está em João. Se eu estiver enganado, viu, Zé? Essa parte está em João. Não, eu falo Isso. Assim, eu falo o porque aquele que o nascer do Espírito é aquele que já é do Espírito. O que já é do Espírito, o Espírito já está nele. Ele não nasce, ele já tem o Espírito sobre ele. O Espírito de algo que já está sobre ele, infundindo dele, já de tempos antigos. Por isso que fala que eles já eram... Igual eu falei, realmente eu acho que está no Evangelho de João. Ele só recebe um corpo carnal, exato. Mas ele já vem comigo. O compartilhar do Espírito. O compartilhar do Espírito. Essa é a palavra correta. O entendimento de pai, né? A gente está vendo que realmente há um ensinamento de não chamar de pai, que a gente sabe que tem Abraão como pai. Sim. Pai na fé, né? Pai na fé. Irmãos, vamos abrir 1 João 4, rapidinho, antes da gente andar. Essa daqui também, ó. Página 2130. É loucura para ele, não pode compreender isso, pois deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário de ninguém de tudo, de ninguém é julgado. Pois quem conhece a mente do mestre? Pois quem, exatamente, quem conheceu a mente do mestre. Nós vamos nessas passagens também, né, André? Vamos lá, irmãos. 1 João 4. 2130. Ó, a irmã Adriana tá afiada, já separou aqui para nós. 1 João 4. Deixa eu abrir aqui que eu tô meio lento hoje. Muita. 1 João 4, 1. Olha pra você ver, Zé. 1 João 4, 1. Fala assim, ó. Amados. Amados. Não acrediteis em qualquer espírito. Tá vendo aqui, irmã? Ele tá falando assim, não acreditei em qualquer espírito, porque tem o espírito que é de Ial e tem o espírito que é do erro. Tem o espírito que é da verdade e tem o espírito que é da mentira. Você viu, Zé? Aí fala, amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examineis os espíritos, para ver se é de Ial. Continuando. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconheceis o espírito de Ial. Todo espírito que confessa que Yahshua, Mashiach, veio na carne, mostrando que ele veio 100% homem, esse é de Ial. Você vê que as denominações, instituição, o mundo, acreditam que ele veio 100% homem e 100% um ser celestial, irmã Elane. Aí, então, traduzido, se você traz ele que ele veio 100% homem e 100% um ser celestial, você tira todo o mérito dele. Porque aí você vai pegar quando ele vai confrontar com Lúcifer lá no deserto. Então Lúcifer pode falar assim, não, você me venceu porque você estava como ser celestial. Isso. Não, irmãos. Ele venceu 100% homem. Ele sentiu toda a dor no corpo como homem. Por isso que no Monte da Transfiguração, ele falou assim, Pai, se for possível, aparte-te de mim. Eles querem saber, porque ele sentiu a dor de que era ir no madeiro. Você acha que se ele tivesse com 100% ser celestial, ele estaria indo para o madeiro pedindo o pai para apartar todo tipo? Não. Você acha que se ele não visse 100% homem,
ali, quando Lúcifer vira para ele, foi teu irmão Wilson que trouxe isso ainda na mensagem, para acrescentar no estudo, tinha falado assim, mande que transforme essas pedras. Então ele mesmo teria transformado. Se ele era 100% celestial. Se ele não era 100% homem, sem 100% celestial. Então você vê que é o erro das denominações, o erro deste mundo, de não entender essa mensagem, de não entender a palavra de Al. Mas por que não entende a palavra de Al? Porque a própria palavra, o texto aqui vai estar falando. Olha para você ver o que vai falar. E todo espírito que não confesse Al, não é de Al, porque ele veio 100% homem, né? E este é o espírito anti-Machia, tá vendo? É o espírito operando. Esse é o espírito do anti-Machia. Continuando. Dele ouviste dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo. Vós filhinhos, vós filhinhos, sois de Al. Você está entendendo que aqui está fazendo uma classe, separando uma classe, vós filhinhos, mostrando qual? Qual que são esses filhinhos? Aquele que acredita que Yahshua veio 100% homem, aquele que acredita na mensagem de Yahshua. Aquele que entende porque o espírito de Al nele está. Vamos entender. Vós, filhinhos, sois de Al, e vós os vencestes. Porque o que está em vós, tá vendo aqui, Zé? O que está em vós? Porque o que está em vós é maior do que o que está no mundo. Exatamente isso. O que está em vós é maior do que está no mundo. Por que o que está no mundo? É o espírito do erro. É o espírito que induz as pessoas a errar. Por isso que fala, porque o que está em vós é maior que o que está no mundo. Eles são do mundo. Eles são do mundo. Por isso fala segundo o mundo. Os ouve. E o mundo os ouve. E o mundo os ouve. Mostrando, pastores, líderes, evangélicos, todo esse mundo, quando eles falam, por que o mundo os ouve? Porque eles falam segundo o mundo. E eles falam segundo o mundo, segundo o quê? A operação do erro. E a operação do erro, que fala na boca dele, e eles passam para o mundo, por isso que o mundo o ouve. E eles entendem. E eles compreendem. Aí, continuando, irmã. Aí você vê, Melanie. Nós, agora está falando de nós. Nós somos de Al. Quem conhece a Al, nos ouve. Quem conhece Al, nos ouve. Olha pra você ver, para você conhecer, aqueles que conhecem Al, esses no caso, eles vão nos ouvir. Você lembra que nós acabamos de falar aqui? O que eu acabei de falar com você? Aquilo que você fala, eles vão entender porque são de Al. Porque quem conhece Al nos ouve. Olha aí. E quem não é de Al, não nos ouve. Quem não é de Al, não nos ouve. Continuando. Nisto, reconhecemos. Se é reconhecendo, é como você colocar as duas coisas que você vai reconhecer. O que é um certo e o que é errado. O que é uma garrafa de café e o que é uma caneta. Isso é você reconhecer o que é uma coisa e outra. Reconhecer quer dizer assim, eu já conhecia antes. Isso, aí fala bem assim, nisto reconhecemos. No caso, você vai saber reconhecer, semilar um do outro. Isto. Por isso que fala, nisto reconhecemos. Olha aqui, irmão Robson. O Espírito da verdade. E o Espírito do erro. Você entendeu que esses reconhecem o espírito que é da verdade e o espírito que é do erro? E o espírito que é da verdade e o espírito que é do erro. O espírito que é da verdade e o espírito que é do erro. Quem é o espírito que é da verdade, Meiraci? Micael. Micael, ele é o espírito da verdade. Por isso é aquele que traz a verdade a esse mundo. Apocalipse 14, 6. O anjo que voa com o evangelho eterno, anunciando a toda a terra. Anunciando a toda a terra. Anunciando toda a terra. Porque toda a terra foi enganada.
Vocês viram como é que as escrituras, como é que elas vão conversando? Se ele está voando com o evangelho eterno, que é o anjo de Apocalipse 14:6 que fala, aquele que voa com o evangelho eterno, anunciando a toda a terra, é porque é o contraponto de Apocalipse 12, a qual Satanás, a antiga serpente, enganou a terra inteira. Aí ele vem trazer a mensagem a toda a terra, anunciando às nações, povos, multidões e línguas. E o povo está sendo embriagado com vinho da abominação, ou vinho a qual embriagou as nações, povos, multidões e línguas. Que é o vinho de Emanuel. Os filhos, primeiro que os 5 filhos, preferiram o caminho mais fácil, ou seja, o antimacho hoje está enganando, levando o pessoal para o erro, mostrando para esse aqui é mais fácil, vem por aqui que é mais fácil. Exatamente então, isso. E muitos estão... Exato. Então, por isso, irmãos... Muitos estão querendo mais fácil. Mais fácil. E quando a gente pega hoje, o erro hoje, que Emanuel hoje tem conduzido esse mundo, e com a mensagem do seu pai também, que é a mentira, de Lúcifer, esse mundo hoje, ele está completamente hoje, irmão, como diz, como é que fala? Tem uma passagem em Isaías que fala, isso, o povo está cambaleando. Estão como bêbados, porque eles não discernem, eles não discernem, mas por isso que essa palavra, irmãos, é uma palavra para os esclarecidos. Por isso que Daniel 12, 9 e 10 fala que os esclarecidos, eles compreenderão. Por isso que nós compreendemos essa palavra. Por isso que nós compreendemos essa palavra. Quando José ele foi levado ao Egito, isso é forte. Quando José ele foi levado ao Egito, José ele desceu ao Egito e não tinha homem, mago, profeta, os mais estudiosos, eles levaram diante de Faraó. Para o quê? Revelar os segredos, os sonhos. Interpretar os sonhos. Interpretar os sonhos do rei. Certo? Interpretar os sonhos do rei. Aí, irmãos, teve algum mago, algum profeta, algum estudioso daquele tempo que conseguiu revelar o sonho do rei? Não. Somente José. Por isso que quando você pega em Isaías, vamos abrir em Isaías 27. Por isso que agora nós estamos reconhecendo por conta do Espírito que está sendo compartilhado conosco. Exatamente. O Micael, irmã Edna, ele foi mais nutrido que seus irmãos. Ele recebeu uma porção maior. Assim como Marcha, ele repartiu entre os anciãos lá atrás, e para aqueles homens julgassem as causas menores e profetizassem. Por isso que a palavra fala assim, que Josué Marcha e Alcha, Josué e Alcha, quando ele foi ter com Moisés, ele fala o que para Moisés? Moisés, lá fora, no acampamento, fora do acampamento, tem 2 profetizando. E o que Marcha fala? Não, você tem ciúmes deles? Por acaso, Ial não queria que toda Isial profetizasse? Então, mostrando, é isso que Ial ele quer fazer com o corpo. Ele quer fazer com que esse corpo todos profetizem. Ele quer fazer com que toda Filadélfia profetize, Zé. E reconheça o erro, né? Exato. Toda Isial profetize. Porque essa é a vontade dele. Porque assim como Marcha foi dado a ele a repartir do Espírito que estava sobre ele, sobre aqueles no acampamento, para que eles profetizassem e julgassem as causas menores,
Assim também, Iau, ele tem quem? Aqui na terra, Micael, a qual conduz a igreja carinhosamente, né? O pastor que conduz a igreja, as ovelhas carinhosamente, mas essa igreja, ela ao mesmo tempo, todos são atuantes, todos trabalham nessa obra. Muito lindo isso. Todos trabalham, por isso que é o Espírito compartilhado, por isso que a mensagem de Iau, quando ele traz através da boca do anjo mensageiro para com o corpo, você pode ver que todo mundo ali na hora do estudo profetiza junto. O irmão traz um adendo, o outro irmão fala de assunto, que aquilo acrescenta no corpo e o corpo cresce. É lindo demais isso, amado. Isso é muito forte. Isso é maravilhoso. Por isso que quando você vê, irmãos, José no Egito, você pega José e você vê que não tinha ninguém que profetizasse, ali revelasse o sonho do rei. Foi levado magos, profetas, homens estudiosos para tentar entender qual que era o sonho do rei. Aí você fala assim, ó irmão, o que tem a ver o que você está falando com Isaías 27? Vamos abrir Isaías 27. 1293. Isaías 27. Irmão, Sim, mano. sobre o. A gente estava falando que eles estão embriagados, isso é em Isaías 29. Isaías 29, né? 29. Lê pra gente, Mandela. Enchei-vos de pasmo, sim, pasmai. Cegai-vos, sim, cegai-vos. Embriagai-vos, mas não com vinho. Cambaleai, mas não por causa de bebida forte. Pois Iau derramou sobre vós espírito de torpor. Fechou vossos olhos, cobriu vossa cabeça. Toda visão é para vós como a palavra de um livro lacrado, que se deu a pessoa que sabe ler, dizendo: lê isto, por favor. Ao que ela responde: impossível, pois o livro está lacrado. Em seguida, se dá o livro a uma pessoa que não sabe ler, dizendo-lhe: lê isto, por favor. E isto responde ela: não sei ler. Irmã Débora leu pra gente onde que eu ia ler. É isso mesmo, irmã Débora. Eu tava falando de Isaías 27, não é Isaías 29 mesmo. Foi isso. Você, ela leu, então ela antecipou, é isso mesmo. Vamos lê-la de novo? Aqui? Exato. Então pra você ver, irmãos, é isso mesmo que a irmã Débora leu. Que fala assim, ó. Enchei-vos de pasmo, ó. Isaías 29, 9. Enchei-vos de pasmo, sim, pasmai-vos. Cegai-vos, sim, cegai-vos. Embriagai-vos, mas não de quê? Não com vinho. Cambaleai, mas não por causa da bebida forte. Pois Iau derramou sobre vós um espírito torpe, no caso de sono. Fechou os vossos olhos, os profetas, cobriu vossas cabeças, os videntes. Toda visão é para vós como as palavras de um livro lacrado. Aí você fala assim, ó. O que tem a ver com José? Exatamente isso. Muita coisa a ver com José. Porque quando para eles é como livro lacrado. Sabe o sonho do faraó? Para eles é como livro lacrado. É isso mesmo. O sonho de faraó ninguém poderia revelar. O sonho de faraó ninguém poderia discernir o que faraó tinha sonhado, o que o rei tinha sonhado. Tanto o sonho quanto a interpretação foi Iau que deu. Exato. Aí que está o segredo. Mas aí tem outro segredo. Sim. Como que Faraó sabia que só o que José estava revelando é que era a verdade? Porque foi uma interpretação Espírito. favorável. E Faraó reconhecia isso, que o espírito de Iau Exato, reconhecia narrava sim. Faraó. Não, aí Aí você tem que entender o seguinte, que nada sai do controle de Iau. Iau, ele endurece e ele fragiliza. Vamos lembrar lá do Egito, quando o povo foi liberto. As continuações, as pragas terríveis que veio sobre o Egito, irmãos, se fosse esse tempo de hoje, pleno século 21, qualquer um já tinha afrouxado a corda. Mas você vê que Faraó não. Faraó, ele foi lá e segurou, ter quanto que deu. Mas você sabe por quê? Porque a palavra fala que Iau fragilizou e Iau endureceu.
Traduzido, foi o que o irmão André acabou de falar aqui. Quando você pega a situação de Faraó, do rei ali no Egito, porque Iau, ele tinha uma obra para com seus, para com José, para com aquele povo de Israel. E tem um detalhe, né, Amado? Que além disso, ele teve testemunho, né? O copeiro maior, Sim. era um homem de confiança dele ali. Sim. Ele, então revelou para o rei ali, olha, então ele pelo Teve Espírito, essa prova. Sim. ele revela aconteceu. os sonhos. E assim ele levou conhecimento do rei, o rei trouxe ali, por isso ele... Exato. Então, mas qual que é o intuito maior, irmãos? Que eu quero que os irmãos entendam. Que eu quero que os irmãos entendam. Que nós estamos na parte aqui, onde que eu quero deixar para os irmãos, porque a história de José, as histórias do Egito, a história de Israel, todas elas te traz vários sentidos, que é muito maravilhoso. Mas o intuito que eu quero trazer para os irmãos aqui, que é esse, é que quando você vê José, quando você vê todos aqueles homens que foram levados ali ao rei, para ali revelar o que o rei tinha sonhado, ninguém foi capaz. Se cumpre essa palavra quando se fala bem assim, ó: enchei-vos de pasmo, sim pasmais, cegai-vos, sim cegai-vos. Estão cegos, tá vendo? Embragai-vos, mas não com vinho. Cambaleais, mas não por causa da bebida forte, pois Iau derramou sobre vós um espírito de estupro. Tá vendo? Que Iau colocou um espírito de sono para que não acordassem. Continuando. Fechou vossos olhos, os profetas. Cobriu vossas cabeças, os videntes. Toda visão é para vós como uma palavra de um livro? Lacrado. Como a palavra de um livro? Lacrado. Então você vê, irmãos, que assim como lá atrás, José, ele foi o único que revelou o sonho do rei. Por quê? Porque os segredos, os sonhos do rei para aqueles homens, para os magos, para os videntes, para os profetas, era como um livro lacrado. Assim como nos nossos dias, a palavra de Iau para esse mundo, a qual ele que derramou o espírito de profundo sono, é como um livro lacrado. Você não tem que ficar preocupado. Nossa, mas fulano não está crendo na minha mensagem. Fulano não está crendo na mensagem que eu estou levando para ele. Fulano está tão assim, eu estou tentando... Irmão, Iau que está falando conforme a gente viu aqui em 1 João capítulo 4, 1 João 4. O que fala em 1 João 4? Fala o quê? Que o espírito de Iau, aqueles que são de Iau, ouve, entende, porque o espírito de Iau está sobre eles. Que rola direto aqui, até com o irmão perguntou, e aí ele fala o link direto, inclusive do espírito, tá vendo? Leia para nós. Ó, Gênesis 41, 37, que fala assim, ó, a respeito da interpretação do sonho do faraó. Aí fala assim, ó, depois que ele interpretou o sonho, aí Faraó fala para José da seguinte forma: o conselho agradou ao Faraó e todos os seus oficiais. Tá vendo? O conselho agradou, porque testificou que aquela interpretação estava certa. Aí fala assim, ó: o conselho agradou ao Faraó e a todos os seus oficiais. E o Faraó disse aos seus oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o espírito de Iau. Ele reconheceu que José tinha o espírito de Iau. Isso é maravilhoso, irmão. Gratidão. Então você vê que aquele que Iau quer mostrar, revelar, vai saber que quem o espírito de Iau nele está. E ali a gente vê que José tinha ali, foi revelado pelo espírito de Iau. Por isso que quando a gente pega essa palavra aqui como um livro lacrado, a quem dá, quem sabe ler, e lê isso se é que o sabe, a palavra fala, lê isso se é que o sabe, falando para eles, lê isso se é que o sabe, eles falam, eu não sei ler. Você sabe por que não sabe ler, irmão Zé? Por isso que se cumpre Daniel 12. Vamos abrir Daniel 12? Daniel 12. Página 1578. Madrinha tá rápido.
Daniel 12. Fala assim, ó, Daniel 12, vamos da partir do 9. Fala assim, ó, Daniel 12, versículo 9. Esperar os irmãos abrir. Daniel 12, versículo 9. Fala assim: ele respondeu: vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas. Ok, Marlane. Fechadas e lacradas. Fechadas e lacradas. Até o tempo do? Fim. Você vê que é até o tempo do? Fim. Por que até o tempo do fim? Porque o tempo do fim, ela será aberta. E quando o tempo do fim chegar, que é qual? 1260 dias, que é o tempo de Filadélfia nessa terra, é o tempo que é aberto. Aquilo que era fechado se tornou aberto. Aquilo que era lacrado agora foi desencadeado. Por quem? Por Micael. É o intérprete. Por isso que é aquele que revela o sonho do rei, porque não tinha magos, não tinha videntes, não tinha profetas, não tinha sábios naquela terra em todos os lugares. Vieram homens de todos os lugares para interpretá-lo. Conseguiram? Não. A mensagem do Apocalipse, a mensagem dos últimos tempos é a mesma coisa. Os estudiosos, que são os teólogos, escatológicos, os doutores, os videntes, estão todos tentando. E Al fala, vai Daniel, não é pro seu tempo, é pro tempo do fim. Lacra o livro. Aí você lê Isaías 29, fala o quê? Que está lacrado, porque é como o livro a quem dá, quem sabe ler. Aí eu te pergunto, quem é que sabe ler? Aquele que tem a sabedoria, irmãos. Por isso que é para dar quem sabe ler, mostrando que esse povo é um povo desentendido e não sabe ler. Nada. Porque não tem a sabedoria vem de Al. Em Daniel 9, igual o irmão estava lendo aí, fala assim, e ele respondeu, vai Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Aí Daniel 12:1 fala, nesse tempo, levantar-se-á Micael, o grande príncipe. Exatamente. É o tempo do fim. Aí se levantar-se-á Micael. Exatamente isso. Foi guardado para ele. Exatamente isso, irmão. Ela foi aberta só para nós, agora. Sim. E depois será aberta. Exato. Estamos juntando o celeiro igual o José. Exato. Agora nós vamos, irmãos, vamos numa passagem lá em Gálatas. Irmão André me fez lembrar dessa passagem. E essa passagem vocês vão entender algo. É muito forte. Vamos lá. Gálatas. Antes de Efésios. Antes de Efésios. Gálatas. É isso mesmo. Gálatas, capítulo 6. Página 2038. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Eu quero que os irmãos deixem, separado para mim. Gálatas, capítulo 6, 7. 1 João 4, que nós vamos voltar lá. E depois nós vamos voltar naquela parte lá que fala, lá em Tiago. Tiago 3 também, Tiago 3:13. Separa esses 3 versículos. Gálatas 6, 1 João 4, e nós vamos separar também Tiago 3. Você vê que tremendo, irmão André. O que você me trouxe? Já entendeu, né, irmão? Já compreendi, já. Gratidão, irmão. É muito forte. Ele E nós vamos preparar a mensagem, meu irmão. Vou falar com você. Essa primeira aqui, ó, de Gálatas 6. Não tinha preparado, irmão. Vamos lá. Fala bem assim, ó. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Presta atenção, irmãos. Vamos lá. Gálatas 6, versículo 7. Não vos iludais. O que é iludais? Irmã,
Irmã Débora, irmã afiada. Quando fala de iludais, vós não vos iludais. Quando você entende, o que, que você entende de iludais? Não se deixa enganar, né? Exatamente, não se deixar enganar. Eu gosto dessa palavra, assim, ela foi certinha, se não se deixar enganar. Obrigado, irmã Débora. Fala assim, não vos iludais, ou não se deixeis enganar. Dial, não se zomba. Dial, não se zomba. Dial, não se zomba. O que o homem semear, isto colherá. Mostrando, o que você está semeando, você vai colher. O que você plantar, você vai colher. Quem semear na carne colherá corrupção. Espera aí. Aquele que semear na carne colherá corrupção. Então não semeia na carne, não. Não semeia na carne. Aquele que semear na carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, quem semear no Espírito colherá a vida eterna. No Espírito colherá a vida eterna. Deixa aqui. Agora nós... Do Espírito. Agora, isso. Do Espírito colherá a vida eterna. Do Espírito, isso. Agora nós vamos de novo. Nós vamos saltar. Deixa aqui, vamos lá em Tiago. Tiago 3. Página 2110. Tiago. Você acha que é à toa, irmão Zé? Olha você ver aqui, irmão Zé. Olha pra você ver, ó. O que vai falar, irmão Zé? Zé. Olha pra você ver, Zé. Nós não tá falando ali, ó. O que nós lemos agora lá? Que Dial não se... Dial não se... Aí depois fala que aquele que semeia, colherá. Se aquele que semeia na carne, colherá corrupção. E aquele que semeia no Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. Certo? Do Espírito colherá vida eterna. Aí vamos lá. Tiago 3:13. Tiago 3:13. Quem dentre vós é sábio, quem dentre vós é sábio e entendido, você vê que aqui já tá falando aqui, eu já tô te fazendo uma pergunta. Quem de vocês se julga ser sábio ou entendido de alguma coisa? Mostre pelo bom comportamento suas obras repassadas de docilidade e sabedoria. Tá vendo? Você tem que ser o quê? Uma pessoa cheia de docilidade, cheia de sabedoria. Aí vai falar de sabedoria aqui agora. Olha aqui. Mas se terdes, inveja, amargas e preocupações egoísticas no vosso coração, não vos orgulheis nem mintais contra a verdade, porque esta sabedoria não vem do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Em outras traduções, ela é carnal, animal e demoníaca. Aí você fala assim, não, irmão, não estou entendendo nada. Se você voltar em Gálatas 6, versículo 7, vai falar assim, não vos iludais, Dial não se zomba. O que o homem semear, isto colherá. Quem semear na carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Mostrando, se você está semeando na carne, você está semeando de uma sabedoria que ela é carnal, animal e diabólica. Então você vai colher da corrupção e vai colher da morte.
Mas aquele que semeia no Espírito alcançará a vida. Por isso que fala bem aqui, ó, no 15. Porque esta sabedoria, mostrando, porque estava falando aqui, não se viu, Não se vê. no 14. Mas se tedes invejas, amargas e preocupações egoístas no vosso coração, não vos orgulheis nem mintais contra a verdade. Porque essa sabedoria não vem do alto. Antes, tem, você vê que fala que ela não vem do alto? Deixa eu ver, vou fazer uma pergunta aqui, que é uma perguntinha mais ou menos difícil. Quando fala assim, a sabedoria não vem do alto. Irmão Robson, quando fala assim, essa sabedoria, ela não vem do alto. Antes, ela é animal, carnal e diabólica. Primeiramente, você vê que está se tratando de uma sabedoria. Que ela é animal, carnal e diabólica. Quando você pega essa sabedoria que ela não vem do alto, ela não vem de quem? Ela não vem do espiritual, ela vem, Exato. ela vem, é uma sabedoria terrena. E quem é a sabedoria terrena? O anti-Machiel, o Emanuel. Então essa sabedoria vem dele. E é essa sabedoria dele, que é da carne, que nós não podemos ter. Por isso que a gente volta em Gálatas 6, fala que não vos iludais, de ao não se zomba. O que o homem semear, isto colherá. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, você não pode semear das coisas que vêm dele. Aí vem uma pergunta, uma resposta que eu falo para os irmãos. Esse mundo todo tem semeado É o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí vocês entendem por que tem semeado. Eles têm semeado do fruto da carne, que vem de Emanuel. Aí você pega Isaías 55. Vamos Isaías 55? Aí pra você ver, Isaías 55. Olha o que Isaías 55 fala. Isaías 55. Página 1342. Isaías 55, vamos começar no 10. Isaías 55, da partir do 10. Que fala bem assim, ó. Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem ter regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come. Tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizando o objetivo da sua missão. Você reparou que fala assim, não dando semente ao semeador? Então, quando você vê dando semente ao semeador, semeador é aquele que semeia. Esse que está trazendo a palavra, que vem de Micael, ele está trazendo a palavra, dando a semente ao semeador, aquele que está semeando essa terra. Você sabe por quê? Porque quando você vai em Gálatas lá, está falando o quê? Que você não vos iludais, de não se zomba. O que o homem semear, isto colherá. Quem semeia na carne colherá corrupção. E quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mostrando aqueles que estão na terra hoje, que estão semeando, procurando semear da carne que vem de Emanuel, e não quer semear do alimento, da semente, que a qual é dado a eles, por isso que ele vem. Eu dou semente ao semeador e pão ao que come, mostrando aqueles que querem. Esses vão alcançar a vida. Mas os que não querem, vão morrer. Ainda tem um detalhe aqui, ó. Não vos iludais, de não se zomba. Deixa essa parte separada. O que o homem semear, isso colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Aí vocês vão entender com qual versículo que faz conexão. Essa conclusão, ela é conclusão da Bíblia. Essa pode ser lida, irmão?
Qual, irmão? É, conclusão do Isaías 55. Isso é do teólogo? Se é uma conclusão do teólogo? É, a conclusão aqui, tá aqui embaixo aí. 55. Tá onde aqui? Isaías, Versículo 12, 13. Isaías ele tá falando. Ah, você falando de Isaías 55. Tá falando aquele que semeia, pelo Espírito, aí pode se concluir nessa conclusão que você vai ler. Aí já tá falando de outro ponto, né? É outro ponto? É o 12. Eu achei Ah, que foi aqui. outro ponto. Ah, no 12. Tá falando 12, né, irmão? Não, 55 isso, 12. Isso. Saireis com alegria e em paz. Aquele que Sereis. semeia do Espírito. Isso. Saireis com alegria e em paz sereis reconduzidos. Na vossa presença, montes e outeiros romperão em canto, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiros crescerá o zumbro. Em lugar de urtiga crescerá o mito. Isto trará renome a Iau e um sinal eterno que nunca será extirpado. Com certeza. Com certeza, porque sim, porque faz Aquele que semeia no Espírito. que está semeando, exatamente. Exatamente. Eles estão retornando, por quê? Porque eles semeou no Espírito. Assim como a nuvem, ou seja, a chuva e a neve veio, eles não vão voltar, se não concluir isso aqui. Exatamente, eles concluíram, né? Exatamente isso. Irmãos, é puxado. Vamos lá. Então, quando a gente pega, que a gente estava falando do... Não, um pouquinho de água, irmão. Vou querer sim. Quando a gente pega do livro do Lacrado e a gente vê... A outra sabedoria considerada terrena é a ciência. A ciência... tem coisas boas e coisas ruins. É exato, porque por isso que é de Emmanuel, Zé. Porque o fruto do conhecimento do bem e do mal é onde tem coisas boas e coisas ruins. Por isso que a ciência desse mundo, ela só tem coisas ruins? Não. Tem coisas boas também. A ciência é uma sabedoria terrena. A ciência é a sabedoria terrena. Tudo que é relacionado às coisas deste mundo, que não se é tratado dos segredos a qual Iau revelou através de Micael, Zé, é terrena. Entendeu? É terrena. Até a ciência de Iau também, né? Foi Iau. A ciência de Iau, com certeza. Só que o inimigo misturou o que é bom. Exatamente isso, irmã Edson. Por isso, irmão Zé, que quando a gente pega... Os irmãos podem tomar água? Por isso que quando a gente pega e a gente vê que a sabedoria de Iau é testificada pelos seus filhos nessa terra, que somos nós, é para os irmãos entender que esse mundo, ele foi completamente iludido com Lúcifer e com Emanuel. Acabando aqui. Hã? Pode ir lá, né? Por isso que a sabedoria desse mundo, quando se trata de falar que ela é animal, carnal e diabólica, é porque a palavra em Gálatas 6 que fala bem assim: de Iau não se zomba, que aquele que semeia na carne colherá o quê? Corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Aí, irmãos, quando a gente pega e vê que a sabedoria hoje, que ela é testificada pelos filhos nessa terra, e como a gente viu que esse mundo, ele não nos ouve, porque 1 João 4 fala que aquele que nos ouve é de Iau, mas aquele que não nos ouve não é de Iau. Por isso, nós reconhecemos o Espírito da verdade
e o do erro. E o do erro, lá você pode estar erro. Por quê? Nós conhecemos o espírito que é de Ial e o espírito que é do erro. Porque o espírito de Ial está sobre nós e faz nós distinguirmos o que é verdade e o que é mentiroso. O que é verdade e o que é mentiroso. Vamos abrir uma passagem de Deuteronômio 18. O pai me fez lembrar aqui agora. Deuteronômio 18. Página 280. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18. 18, irmão André foi em cima. Deuteronômio 18. Não sei se os irmãos lembram, acho que lembram, que os irmãos é da memória antiga, os irmãos vieram de lá. Quando a gente pega Marcha, a gente vê que Marcha, ele teve um papel muito importante, foi de quê? De conduzir o povo, né? Ali, conduzindo o povo ali no deserto e sentido Canaã. E a gente vê que Marcha, ele conduziu todo aquele povo. Conduziu aquele povo e onde que muitos duvidaram, muitos murmuraram e muitos ficaram para trás, por não crer na palavra de Marcha que vinha de Ial através de Ialcha e de Micaial. Certo? Então aí os irmãos entendem. Aqui na palavra que Deuteronômio 18 fala assim, ó irmão Murilo, vou suscitar para eles um profeta. Ó, você vê que está suscitando para um povo, um profeta. Vamos lá. Vou suscitar para eles um profeta como tu. Como quem aqui, irmão Moreira, que está sendo levantado um profeta, semelhante a quem? Micaial. Não, aqui está falando que aqui vai suscitar, mas semelhante a quem? Quem é esse que estava conduzindo o povo lá que eu acabei de falar? Aqui, ó, 18. Semelhante a Ialch. Ó, vou suscitar para eles um profeta como tu, mostrando lá atrás quem estava conduzindo o povo era Marcha. Então ia ser levantado um profeta semelhante a quem? A Marcha. Que ia fazer as mesmas coisas, a obra de conduzir o povo, assim como Marcha conduziu o povo. Por isso que a palavra fala bem assim, ó. Vou suscitar para eles um profeta como tu, do meio dos seus irmãos. Colocarei a minha palavra em sua boca e ele comunicará tudo o que eu lhe ordenar. A palavra sobre sua lembra que ele é boca de Ial. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, irmãos? Passa desapercebido, não. Fica atento, irmãos. Que ia levantar como Marcha, mas que essa pessoa era Micaial. Exatamente. Micaial, por isso que fala, aí você te entendeu o começo do versículo, quando fala assim, ó, vou suscitar para eles um profeta como tu. Aí você tem que lembrar quem foi conduzir o povo. Marcha. Então vai ser levantado um que é como Marcha. Por isso que quando você pega em Números capítulo 12 e 11, fala o quê? Que por acaso foi eu que gerei, concebi todo esse povo, a qual o aiô que carrega a criança que amamenta? Então, mostrando, Marcha já estava dizendo, não foi eu que gerei todo esse povo. Ele já sabia quem é que foi. Porque o Espírito de Ial já estava falando para ele. Números 11 e 12. Você está entendendo? É exatamente isso, irmão. Então, ele já era testificado por ser um filho de Ialcha. Primeiramente, ele tendo o Espírito também sobre ele, ele era nutrido, mostrando, né, que foi tirado dele do Espírito e compartilhou entre o povo, entre os anciãos, para profetizar, e da mesma forma também ele sabia, por isso que ele fala em Números, capítulo 11, 12, isso. Fala o quê? Por acaso foi eu que concebi todo este povo?
a Coaiu que carrega, amamenta a criança que cria, então mostrando. Por acaso foi eu? Não, porque ele sabia que não era tudo dele. Quem viria que era pai desse povo. Por isso que fala, irmã Delmin, 18, vou suscitar para eles um profeta, como tu, no meio dos seus irmãos. Colocarei a minha palavra na sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. Tá vendo que esse aqui, ele vai dizer tudo conforme a ordenar. Por quê? Porque ele é trombeta, ele é boca de Al, ele é palavra de Al. Continuando, aí vai falar de outro ponto aqui agora. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhe comunicará tudo o que eu lhe ordenar. Caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, que este profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar contas com Ele. Então você vê que da mesma forma que foi acertado conta com aquele povo que não ouviu a mensagem de marcha, a qual ele falava por Ial, através de Ialcha e de Micaial, e o povo não deram crédito, e aquele povo, parte deles padeceram, principalmente aqueles que fizeram rebelião de Coré, por acaso Ial só fala com você, ô Moisés, e não fala conosco, querendo passar na frente de Ial. Ele fala conosco também. Continuando. Então você vê que Ial mesmo fala assim, eu mesmo irei ter com eles. Porque estou colocando para conduzir esse profeta para falar segundo as minhas palavras e vocês não querem ouvir? Então eu vou acertar com vocês. Continuando. Todavia, no 20, todavia, se o profeta tiver ousadia de falar em meu nome uma palavra que eu não lhe tiver ordenado, ou se ele falar em nome de outros, pior que eu posso falar deuses, outros deuses, tal profeta deverá ser morto. Tal profeta deverá ser morto. Mostrando, se esse profeta, aqui está falando de outro profeta, aí vocês vão entender que é o mensageiro de Sardes. Ele procedeu dessa forma. Em vez de Deus, é outros espíritos. É porque outros deuses, porque outro espírito, porque no caso é semelhante ao anti-machê mesmo. Eles, entendeu? Um querem ser com o outro. Por isso que se esse profeta, que você fala aqui, todavia, se o profeta tiver ousadia de falar em meu nome uma palavra que eu não lhe tiver ordenado, olha aqui, Zé, não tiver lhe ordenado, ou se ele falar em nome de outro, no caso, outro espírito, pode sim, outro espírito sim, Zé, tal profeta deverá ser morto. Mostrando, aí entra a condição do mensageiro de Sardes. Por quê? Porque da partir que ele falou, porque a palavra que fala assim, que eu levantarei o profeta, a qual ele falaram, se o profeta falar daquilo que eu não disse e aquilo não se cumprir, esse profeta deve ser morto, conforme Deuteronômio 18 fala, e tem outra passagem também que fala. Continuação aí, irmão, 21. Do 21? Aqui, isso mesmo, no 21. Talvez perguntar-te em teu coração, como vamos saber se tal palavra não é uma palavra de Ial? Se um profeta falar em nome de Ial, mas a palavra não se cumprir. Não se cumpre, quer dizer, não se cumpre. Não se realiza, trata-se então de uma palavra que Ial não disse. Tal profeta falou com presunção, não o temas. Mostrando, aqui está se tratando de dois profetas, a qual um será levantado assim como marcha, que falará ao povo, conduzirá o povo, falará em nome de Ial, e também, se surgir um profeta que falar tal coisa que diz que é de Ial e isso não se cumprir, eu mesmo terei que ter com ele, e ele será morto.
mostrando. Aí você entende porque até aqui o descrédito do mensageiro de Sardes hoje, devido às mensagens, às datas marcadas e não se cumprindo. Por quê? Porque aí quando você marca uma data e aquilo não se cumpre, você cai em descrédito. Por quê? Porque se trata de uma palavra que não vem de Yahweh. Porque a palavra de Yahweh ela tem que se cumprir. Irmão, cai em descrédito para nós, mas para quem tá cego, continua com crédito. Porque está com o Caiu mesmo em espírito de engano deles. Caiu em descrédito para nós. Eu, por exemplo, a última vez que eu assisti, foi quando ele falou que tem uns irmãozinhos em BH, faz tempo, irmão, foi o irmão Arthur determinou, partiu, a gente não vai assistir mais. Então, a última vez que eu assisti foi isso aí. Tem uns irmãozinhos dizendo tal coisa, que Alcha é pai e coisa, e querendo trazer ensinamento, se foi ele, foi eu que trouxe os nomes, eu sou mensageiro. Ele quer dizer, se não Não. escuta ele não. É isso. foi a última vez que eu assisti, Entendi. eu fiquei triste quando eu vi aquilo. Porque eu sabia que muito antes dele, Luiz Cláudio Fragoso, lá do Nordeste, já vinha trazendo o nome, ó, uns 3 anos antes dele. Então eu sabia que não era ele que estava trazendo a revelação do nome. Eu sabia que tinha antes dele. Espedoeiro. Que tinha sido revelado e não se exaltou. Também Como lembra mensageiro, a questão que fala assim, Luiz ó, Cláudio Fragoso, olha como caso haja alguém, mensageiro, ele dá ensinamento pro nome, ensina. toda vez que o profeta tiver ousadia de falar em meu nome, a palavra que eu não houver ordenado, ou se ele falar em nome de outros deuses, quando fala a palavra que não lhe houver ordenado, é as marcações de data que não se cumpre. Não se cumpre, não lhe é ordenado, é isso mesmo que o irmão André está falando aqui, ó. Se ele falar alguma palavra que eu não houver lhe ordenado, Que não né? se cumpre. E não se cumpre, é o que o irmão André está falando aqui, é verdade, e realmente tem sentido, que fala, é as datas marcadas e não se cumpre, entendeu? E ao não ordena, ele vai lá e faz, Ele não foi ordenado para não falar foi de ordenado, arrebatamento. e ele vai lá e marca as datas, né? Por isso que ele fala, né? O pai fala, né? Conheça a tua conduta. Você tem que Observa, mas é bom É abrir igual. lá. Irmão, Exatamente. Vamos abrir. Oi, irmã. versículo 19, ele deixa ainda mais claro, né? Que é o mensageiro de Sardes, que fala assim: caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, que este profeta, ou seja, Caso haja alguém, tá vendo? Isso mesmo. que este profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar com o testemunho. Exatamente Então, isso. deu ouvidos à palavra de Micael. Exatamente isso. Aí, irmãos, conforme a gente viu, a palavra de Al, que hoje está, né, com Filadélfia, e nós falamos aqui sobre, né, o Espírito, né, que é aquele que semeia na carne, né, Gálatas 6, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia do Espírito, no Espírito colherá a vida, né, mostrando, de Al não se zomba. De Al não se zomba. De Al não se zomba, irmãos. Estava hoje na onde? Levítico o quê? Levítico que os irmãos estão afiados. Hã? Não, nós vimos hoje Levíticos, está lá em Levítico. Que papai leu para nós, Levíticos. Levítico 24, 15, né? Já não se zomba, irmão? De Al não se zomba. Tá Irmão. em 24, 14. Gálatas Passou já. 7. Levítico 24, Acho que é com Galo também. foi 24 mesmo, Adriano? 24, 15. 24, 15. Isso, 24:15. Guarda essa palavra de Gálatas 6 e agora também de Levíticos 24:15, né? Que fala bem assim, ó. Em seguida, falarás ao Israelitas os seguintes: todo homem que amaldiçoar o seu Ial levará o peso do seu pecado. De novo, irmão Zé. Em seguida, farás ao israelitas o seguinte: todo homem que amaldiçoar o seu Ial, ó, tá vendo esse que tá amaldiçoando Ial? Levará o peso do seu? Pecado. Então, mostrando, de Ial não se zomba. Mostrando todo aquele que levantar, amaldiçoar Ial, levará o peso do seu pecado, certo? Então, mostrando aqui, irmãos, que não pode
Você não pode blasfemar, irmão Zé. Não pode blasfemar contra quem? É contra Iau, contra o homem de Iau ou contra o Espírito? Qual que você não pode, aqui, dentro da palavra, você não pode amaldiçoar, ou no caso aqui, ou blasfemar? O Espírito, né, que é a palavra. O Espírito que é Iau. O Espírito. Exato. Contra o homem de Iau você pode. Você não pode contra o quem? Contra o Espírito de Iau. Porque contra o nome de Iau. Ou 16, irmão. Hã? Ou 16. Aquele que blasfemar o nome, aqui ó, aí velho, 16, ó. Aquele que blasfemar, vou ter que marcar aqui ó. Aquele que blasfemar o nome de Iau, deverá morrer. Aquele que blasfemar o nome de Iau deverá morrer, e toda a comunidade apedrejará, mostrando, né, que não se blasfema o nome de Iau. Aí eu vou fazer a pergunta, o irmão Zé não está na reunião hoje, então eu vou fazer para ele, tadinho. Eu reparei, Zé. Eu reparei, Zé. Quando a gente pega hoje, irmão Zé, hoje a gente vê que o santuário, conforme Isaías 63, ali 18, 19 fala, né? Pelo um pouco de tempo, o teu povo santo herdou a tua herança. Vieram nossos inimigos e pisotearam o seu santuário, né? Então você sabe quem foi, né? Foi ali Emanuel e Lúcifer, né? É o momento que eles invadiram o santuário. E ali no santuário estava aquele que o quê? Que falava por Iau. Aquele que era a representação e falava no tempo por Iau. Aí, conforme Daniel capítulo 8, fala que aquele príncipe, aquele pequeno chifre, ele ergueu guerra contra o exército do céu e se exaltou até contra o príncipe, e jogando por terra a verdade. A verdade, irmão Zé, ela está nessa terra. A verdade não está mais lá. Lá não tem mais verdade nenhuma. A verdade está toda aqui na terra. Por isso que é aquele que anuncia a verdade a todas as nações. Por isso que Apocalipse 14:6, quando fala que aquele que voa com o evangelho da salvação, anunciando a toda a terra, é anunciando a verdade. Porque o contraponto é aquele que embriagou as nações, povos, multidões e línguas, enganou com sua mentira. Todas as nações estão embriagadas com a sua mentira. E Apocalipse 12 fala, Satanás, a antiga serpente, a qual enganou o mundo inteiro. Por isso que a verdade, ela estando aqui na terra, ela está anunciando à terra o evangelho da salvação, mostrando que a verdade não está mais lá. Aí eu venho aquela pergunta que papai ela fez hoje. Por isso que eu estou perguntando para você, porque os irmãos não podem. Pensando nessa pergunta que ele fez. Porque os irmãos estão aqui, estavam lá, então eles vão saber responder. Iau, irmão. Iau, ele está lá em cima, no céu. Essa parte do céu que você fala é as áreas celestiais. Nas áreas celestiais. Iau está lá? Iau está na luz inacessível, né? Não, Iau está na luz inacessível. No tempo, no céu. Exato. Aí que entra, aí vai vir a explicação. Iau hoje, ele está na terra. Porque a mensagem vem através do seu filho. Traduzido, Iau não fala através das suas duas faces, face direita e face esquerda. Uma das faces, no caso, Yaush não entrou para dentro de Iau. A outra face que fala de Iau, que também é Iau, tá no templo? Tá na onde hoje? Tá na terra. Então, Iau não está no céu. Iau está
na terra. Por isso, Um anjo diante de ti. por isso que nós vamos entrar nessa passagem agora mesmo. Ah, Eu estava até essa semana conversando com uma pessoa, estava conversando com um homem inteligente, terreno, inteligência terrena. Um homem que tem muito diploma. Então a gente conversando sobre o planeta, tudo está num firmamento. A Terra está num firmamento considerado o centro. Ela está na posição de um céu. Não adianta querer falar diferente do que está. Considerado o primeiro céu, né? Terra. Eu estava conversando sobre isso essa semana. Então, aí vem a elevação das áreas celestial, como está em Efésios 6, onde haja potestade do mal. Então, quer dizer, logo acima da nossa cabeça, já uma área celestial, logo acima da nossa cabeça. entendo o que você quer dizer. Então, essa trombeta de Yahweh, essa maravilha que nós encontramos, que o Pai nos apresentou e nos preparou para isso, cada um na sua trajetória. Se não tivesse nenhum irmão, igual o irmão Bruno e Shaul, Paulo, que não passou por denominação, seria fácil a pessoa falar. Exato. Estamos aqui por causa do Papai falou isso conhecimento do hoje. Evangelho. É. Não, nós estamos aqui para cumprir com essa missão e a gente está vendo o esclarecimento. Sim, eu vejo os irmãos chegando ao pleno exatamente, eu chegando ao pleno conhecimento, né? pleno Da conhecimento, verdade, da porque palavra de Yahweh. hoje a gente vê o que a gente estudou há 2 anos atrás, os irmãos abrem com Propriedade. conhecimento. Tinha um conhecimento, Exato. tinha uma ministração de algo acontecendo e agora a gente vê o Exato. pleno conhecimento. Exatamente isso. Irmão, é toda a mensagem que eu estou pensando aqui, eu acho que não vai conseguir concluir todas as mensagens, mas vamos tentar. Deixa eu ver, estamos com 1h31 minutos que passou que eu nem vi. Não sei se os irmãos viram. Mas igual dizendo, irmão, quando a gente pega, a gente vê que contra o nome de Yahweh não se zomba. A gente viu em Gálatas, né? Gálatas, capítulo 6, que a gente viu, né? De Yahweh não se zomba. Depois fala que aquele que semeia na carne colherá o quê? Corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aí quando a gente lê em Levíticos, fala, em seguida fará os israelitas o seguinte, Levíticos 24:15. Em seguida falarás aos israelitas o seguinte, todo homem que amaldiçoar o seu Yahweh levará o peso do seu pecado. Aquele que blasfemar o nome de Yahweh será morto, no caso, deverá morrer. E toda a comunidade o apedrejará, mostrando de Yahweh não poderia se zombar, do nome de Yahweh não poderia se zombar, do nome de Yahweh não poderia se zombar. Aí você vai entender, irmãos, é por isso que você não teve lá, você vai entender agora Apocalipse 13. Você vai entender como que Emanuel, ele vai morrer. Por que ele vai morrer? Por que ele vai morrer? Como ele vai morrer, você sabe, mas por que ele vai morrer? Aí vamos lá, Apocalipse. Essa aqui antes, aqui, sua condição lá em cima. Qual? 55. Isso que foi a afronta que ele bateu no 2155. que é uma representação para fazer oferecer a satisfação aos que me feriram. Emanuel lá em cima. Aí quando você vai no Apocalipse, aí já é Um cumprimento dela, né? Ah, se eu soubesse que estava com Lê lá pra mim, mas não presta atenção. É por isso que fala lá na condição celestial, que foi quando o tempo foi tomado, foi ferido o filho da barba e assim por diante. Ele fala assim, não me sinto humilhado, porque ele vai virar um meu socorro, mostrando aquele que afrontou, que zombou dele, aquele que representava Yahweh lá em cima do tempo. Né? Sim, mas o papai ele citou uma passagem, de onde foi outra que você citou também. Não foi essa não. Eu peguei só o papo, né? Mas pode trazer a introdução? Pode Eu trazer. continuo, porque senão... Não tem nada a ver não, pode trazer. Eu dividi. Viu? Então vamos lá, irmãos.
Vamos lá. Então vamos prestar atenção, irmãos. Vamos prestar atenção, o irmão Robson, Apocalipse Magela, né? Então, irmãos, como a gente vê, a palavra de papai fala, né, que de Al não se zomba, né? Que aquele que zomba do nome de Al deverá morrer. Então a gente sabe que quando, por exemplo, Micael, ele teve lá em cima, ele e o seu exército, quando a gente estava lá em cima, ali conforme Salmo 18, né? A gente vê que quando aqueles inimigos, eles adentraram e pisotearam o santuário, né, irmã Delminha? A gente vê que quando eles adentraram, eles pisotearam, ali foi a humilhação, ali para nós, porque a gente não se revidou, a gente não guerreou do que não poderia guerrear, porque a gente não estava com vestes apropriadas. Os irmãos sabiam disso, né? Não estava com verbos ou vestes de batalha, mas vestes de quê? De vestes sacerdotais. Então, por isso não poderia batalhar, derramar sangue no templo. Exatamente isso. Mas, irmãos, Ial viria ao nosso socorro. Por isso que irmão André lê essa passagem aqui. Eu leio essa passagem pra gente, irmão André. Ó, Isaías 55, que fala assim, ó. O mestre, Ial, abriu-me os ouvidos. Eu não fui rebelde, não recuei. Tá vendo aqui falando de Micael, aquele que estava exercendo no templo celestial, quando os inimigos adentraram. Fala assim, ó, no 6. Ofereci o dorso aos que me feriam, e as faces, tá vendo? Ainda fala faces aqui, ó, as faces. Aos que me arrancava os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. O mestre Ial virá em meu socorro. Eis porque não me sinto humilhado. Eis porque fiz do meu rosto uma pederneira. E tenho certeza de que não ficarei confundido. Ou seja, isso que está sendo feito vai ser cobrado depois. Perto está aquele que defende a minha causa. Quem ousará mover ação contra mim? Compareçamos todos juntos. Quem é meu adversário? Que ele me enfrente. Tá vendo? E o mestre Ial me socorrerá. Quem será aquele que me condenaria? Exatamente isso. Aí, por isso que quando a gente pega essa conexão, aí você vai em Apocalipse 18, que a gente vai ver que aquele, quem Emanuel, aquele mesmo que afrontou lá e zombou, né? E zombou, por isso que fala que de Ial não se zomba. Nós lemos isso em Gálatas 6. Por que nós lemos lá? Por isso que fala em Gálatas 6, fala o quê? Que fala assim, que aquele que semear da carne colherá corrupção. Né? Mas aquele que semeia do Espírito colherá vida eterna. Então quando você vê ali, já está linkando ali para o anti-Machia, para Emanuel. Por quê? Por isso que a gente vê em Tiago 3 em diante, vai falar que a sabedoria dessa terra, ela é o quê? É uma sabedoria que ela é carnal, animal e diabólica, mostrando, né, aqueles que estão semeando na carne, mostrando, está semeando da palavra de Emanuel, em vez de estar semeando da palavra do Espírito, semeia da palavra de Emanuel, esse escolherá corrupção. Aí por isso que quando a gente entende de que Ial não se zomba, é porque ele zombou de Ial, irmão Zé. Ele zombou foi de Ial, ou ele zombou daquele que fala por Ial? Porque Ial está na luz inacessível, ele está zombando é de Ial? Não, ele está zombando daquele que representa Ial, que fala por Ial. Que carrega o nome. Que carrega o nome de Ial. Por isso que quando o papai trouxe para a gente a explicação de quarta-feira passada de Ezequiel 28, que fala Emanuel, aquele que está sentado no coração dos mares, e fala assim, eu sou como Ial. Ele é como Ial que está na luz inacessível? Não. Ele quer ser como aquele que fala por Ial, que senta no trono de Ial. Entendeu? Não é de Ial, é que ele quer ser como aquele que está representando Ial. Por isso que fala que a sabedoria ali, no caso ali, ele acumulaste tesouros, ouro e prata nos seus negócios, ouro e prata nas suas riquezas. Ali é a imitação, por quê? Ele acumulaste ouro e prata nas suas riquezas. Porque Micael, que vai se tornar Ial, ele está conduzindo o ouro e a prata.
Então, por isso que ele quer acumular no meio de suas riquezas. Acumular tanto os filhos que eram de Alcha, aqueles que perderam, alcançaram dupla desonra lá em cima, irmã Delminha, junto com os daqui da terra, que são os filhos de Adão. Entendeu? Que ele quer acumular riqueza nos seus negócios. Então, por isso que quando a gente entende que ele fala assim, eu estou sentado e sou como Iau, eu sou como Iau, não é Iau. Ele quer ser como aquele que fala por Iau, que é Iau. Entendeu? Por isso que ele carrega um nome que a qual ninguém conhece. Por quê? Porque quando Micael ele entrar para Yalcha, para dentro de Yalcha, que ele vai receber as vestes, tudo do seu pai, aí, depois que ele entrar, depois você vê que quando ele vem, Apocalipse 19, vai falar o quê? Está escrito sobre suas coxas, Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, e ele carrega um nome a qual ninguém conhece. Ele já não está como Yalcha. Se ele está como Yalcha e ele carrega um nome a qual ninguém conhece, mas os seus filhos conhecem. Qual que é o nome? Iau. Entendeu? Então, por isso que quando Emanuel ali, ele quer ser como quem? Ele quer ser como aquele que é como Iau. Quando a gente vê Lúcifer lá em cima hoje, porque as pedrinhas, ninguém tá lá em cima mais hoje, irmã Débora, irmã Elaine. Então, o que acontece? Lá em cima hoje, por exemplo, as pedrinhas não estão lá. Estão todos aqui. Por isso que fala em Daniel 8 que a verdade caiu por terra, no caso, né? Foi derribado por terra, e o príncipe ele alcançou êxito naquilo que empreendeu. No caso, Emanuel. Então, mostrando, quando essas pedrinhas desceram para cá, e o príncipe, no caso, e ele levantou contra o príncipe, que é, no caso, Micael, e foi colocado por terra a verdade nessa terra, mostrando lá não ficou ninguém, ficou desolado. Então lá, tem alguém lá se passando como aquele que é Iau. Quem? Lúcifer. Lúcifer não está lá agora respondendo a oração, não está fazendo tudo? Ele está se passando por quem? Ele está se passando por Iau. E quem é que falava no templo, respondia às orações e tudo, não era o sumo sacerdote? Ele não falava por Iau? Então, quando você vê o Lúcifer, ele querendo ser ali, se passando por Iau, ele quer ser como aquele que estava no templo se passando como Iau. Sim, pode sim, irmão. Vocês entenderam? Aí vamos lá. Aí, irmão Zé, quando a gente voltando em Gálatas 6, que fala, Iau não se zomba, de Iau não se zomba. Aí nós lemos em Levíticos 24, né, que falando, né, que se aquele que zombar de Iau, é assim que deverá morrer, porque do nome de Iau não se zomba. Aí a gente vê aqui como é que o porquê o Emanuel vai morrer. Apocalipse 13, vamos começar no 4. 13, 4. E adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: quem é comparável à besta? E quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca. Olha aí, irmãos, ó, tá vendo? Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes, tá vendo? Palavras insolentes. E blasfêmias, tá vendo? Diabo não se zoma. Aquele que blasfemar contra o nome de Iau não deverá morrer. Aí mostra aqui. E ela, insolente, e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. É o tempo do Emanuel, o tempo que ele vai agir nessa terra. Ela abriu, então, a boca em blasfêmia contra Iau. Tá vendo, irmão? Contra Iau, blasfemando contra o seu nome, blasfemando contra o seu nome, e sua tenda e os que habitam no céu. Você está entendendo aqui agora que ele está blasfemando contra Iau e contra os habitantes que habitam em sua tenda? Então é aquele que fala por Iau. Ele está blasfemando direto com Iau? Não. Ele está blasfemando, irmãos, aquele que está no templo, que fazendo as mesmas coisas que Iaucha fazia, que voltou para dentro de Iau. E esse é Iau. Que é quem? Micael, que se tornando Iaucha. Por isso que fala aqui, ó. Ele abriu então a boca, quem? O Emanuel. Em blasfêmia contra Iau. Você vê que ele abriu a boca em blasfêmia contra Iau. Blasfemando contra o seu nome. Contra o seu nome. Sua tenda, o templo.
tá vendo? Sua tenda, o templo. E os que habitam no céu. Então você vê que está blasfemando contra aquele que está dentro da tenda. A tenda é o que? O templo. Aí eu te pergunto, Ial está no templo? Não. Ial está na luz inacessível. Então ele está blasfemando contra Ial, aquele que está no templo, que leva o nome de Ial. E os que habitam na tenda. Hã? Contra o nome de Ial. Esse momento da blasfêmia aqui é o momento que ele foi lançado para a terra e a gente já está lá no E tempo nós subimos. dominado. Isso é o momento que nós subimos. Aí ele está blasfemando agora. Por isso que foi dada a boca para blasfemar. Mandou isso pra terra. Entendeu? Exatamente isso, irmão. Mandou ele para terra. Por isso que ele está blasfemando aqui, virado. Não entendi, irmão. Depois que ele foi lançado para a terra, Mas quem está blasfemando é Manuel, irmão. É Manuel que está blasfemando. Mas nessa passagem aqui. Dos 42 É, meses. justamente é o tempo que a gente já subiu, ele está aqui. Ele está aí, exatamente. Porque esse momento que ele está blasfemando, ele está se sentindo maioral, porque foi dado poder a ele. Então, esses 42 meses ele está agindo. É o tempo que ele está trabalhando, ele está agindo. Então, tipo assim, ele está fazendo do jeito que ele quer. Então, por isso, ele ganha uma boca, ele acha que ele tem poder de blasfemar até contra Ial e os habitantes do céu. Vocês estão entendendo? Mas tudo indica aí que ele sabe que a gente já está lá. Ele sabe. Não, sim, com Ele fala certeza. ali, ele abriu a boca em blasfêmia contra Ial e contra os habitantes do céu. Exato. Ele sabe que a gente Ele já sabia. tá lá, administrando, Quando tomando posse. Macron Né? visitou Israel, Os dois é um. a festa que eles fizeram, você assistiu o vídeo? Assistiu ainda não? Eu aconselho nenhum irmão a assistir, não. Não vejo, Eu não. consegui assistir toda. A festa que os israelitas fizeram com a chegada do presidente da França lá visitando. Então ali eles falavam que agora o Messias pisou em Israel. O Messias agora, que tanto ele esperava, e tantos anos pisou agora em Israel. O Messias, Emmanuel. Isso que fala, né? E Não a gente meça o sabendo ato isso, exterior, né? Porque foi entregue às eu nações. não consegui É. assistir o vídeo todo, não. Você vê tanta barbaridade, tanta... Né? Mas é o Messias A dele. gente esperava de Israel, o testemunho que a gente está vendo aqui em BH, por exemplo. Mas é como o mensageiro falou, não é eles, é nós agora. Exato. É a igreja, Irmãos, né, irmão? É nós, Não, não é mas é a eles. igreja agora. É a igreja Antes, nós, a gente está para terminar. Vamos fazer silêncio, irmãos. A gente está para terminar, então não vai dar tempo de eu continuar o que eu ia trazer aqui para os irmãos, porque o tempo nosso também está meio corrido, está meio cedido. Vamos abrir rapidão, só em Lucas 17:5, que papai até trouxe um pouquinho hoje. Página 1819. Irmão Zé vai gostar muito, viu, irmão Zé? Isso aqui é muito maravilhoso. Lucas 17, versículo 5. Fala bem assim, ó. Vou adiantar um pouco para a gente não perder tempo. Lucas 17, né? 1819. Lucas 17, versículo 5. Fala assim, ó. Os apóstolos disseram ao mestre: aumenta em nós a fé. O mestre respondeu. E acha aqui, viu, irmão Zé? E acha respondeu: com a fé que tedes, como um grão de mostarda, se dissesseis a esta moreira, arranque-te e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, o primeiro passo, a gente entende aqui que a fé é como um grão de mostarda. A fé como um grão de mostarda. Aí vocês vão saltar 2 páginas e vão em Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13, 18. Grave o Zé. A fé é como um grão de mostarda. Certo? A fé foi como um grão de mostarda que a gente viu ali. Lucas 13, 18. Dizia, portanto, a que é semelhante o reino de Al? A que é semelhante o reino de Al? E o que há de compará-lo? O que hei de compará-lo? É semelhante um grão de mostarda. Olha, tá vendo, Zé?
Você vê que a fé é semelhante a um grão de mostarda, certo? E ao mesmo tempo o reino também é semelhante a um grão de mostarda. Por isso que fala, o que deve compará-lo? O reino é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou, lançou em sua horta, ele cresce, ele, podia falar qualquer outra coisa a ela, ele cresce, torna-se árvore. Aí você lembra de Ezequiel 17 ou 27, que levantarei a árvore baixa e abaixarei a árvore alta, e pegarei o broto e colocarei no alto. Vocês já pegaram esse estudo. Então vamos lá. Aqui está voltando no 18 de novo. Diz, portanto, a que é semelhante o reino de Al, e o que é de compará-lo? Hei de compará-lo, é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou, lançou em sua horta, ele cresce, torna-se árvore, e as aves do céu se abrigam em seus ramos. Aí, Zé, olha como é que as coisas são. A fé é semelhante a um grão de mostarda, certo? A fé é semelhante a um grão de mostarda. O reino é semelhante a um grão de mostarda, a qual o homem plantou em sua horta, e essa semente cresceu, se tornou-se árvore e se tornou abrigo. Aí, para nós finalizar maravilhosamente o estudo, a gente vai agora em Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10. Isso. Fala assim, ó. Pois a fé, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Eu gosto de outra tradução, viu? Eu vou dar aqui a tradução da King James, que ela me deixa mais assim, por dentro do que eu tô. Da linha do raciocínio do entendimento. Romanos 10. Romanos 10, 17. Eu tava passando também aqui, ó. 10, 17. Fala aqui, ó. Romanos 10, 17. Aqui, ó. Isso mesmo, aqui, ó. Com consequência, a fé vem pelo ouvir, lembra de Isaías 55, ouve-me e vivereis. Ouve-me e vivereis. Ouve-me e vivereis. Você precisa ter? A fé é como um grão de Mostarda. que é a mesma coisa comparada ao Reino. reino. Então, pera aí, a fé que é comparada a um grão de mostarda, mas ao mesmo tempo também o reino é comparado ao grão de mostarda, a qual cresceu, se tornou-se árvore e se tornou abrigo. Aí você pega em Romanos 10, 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir, ouve-me e vivereis. As boas novas, palavra nova. O vinho velho de Lucas capítulo 5, que fala, né? Alguém tem bebido do velho, não quer do novo, porque diz o velho que é bom, não quer a palavra nova. Certo? Vamos lá. Com consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm da palavra de Yahshua, no caso, do Mashiach. Aí mostrando. Mas pera aí, irmão, mas está falando de Yahshua. Quem andava com Yahshua? Se torna a sabedoria. Mostrando, a fé vem por eles, irmão. Mostrando, Yahshua, o Shaul Paulo, quando ele estava trazendo a mensagem em cima de Yahshua, daquele que viria como Yahshua. Porque o bom aluno aprende com o mestre. Então, mostrando, aquele que aprendeu com a sabedoria. Então, mostrando, irmão Zé, a fé que vem pelo ouvir e conhecer a palavra,
a palavra nova, que é essa palavra nova agora. Por isso é como um grão de mostarda. Por isso que quando você pega a palavra, que ela é como um livro lacrado, a quem dá a quem sabe ler, porque fala assim, lê isso se é que o sabe, porque não é para eles entender. Por isso que Daniel 12, 9 e 10 fala bem assim, os esclarecidos compreenderão. Por que os esclarecidos compreenderão? Porque aqueles que Iau quer esclarecer, esses têm a fé de Iau, conforme João 1,4. Por isso que aqueles que têm Iau sobre eles, fala, esses que ouvem é de Iau. Aqueles que não nos ouvem é do mundo. Por isso quem fala segundo a eles é o espírito que está no mundo. É o espírito do antimachia do erro. Vocês entenderam? Gratidão, amados. Por isso que o que fala no mundo é o espírito do erro. Então, por isso que eles não ouvem. Por isso que aquele que ouve esta palavra, esses têm a fé dentro deles. E é a fé que vem através da palavra. E ele é a palavra, porque ele é que abre os segredos. Como que você vai ler, vai compreender se não é um intérprete? Por isso que aumenta a fé em cada um de nós. Quando você lê, você entende, porque tem um intérprete que te revela e a fé dentro de você, ela testifica. Por isso que é como um grão de mostarda. A fé é como um grão de mostarda, a qual foi plantada e cresceu e se tornou abrigo para os pássaros. Né, amados irmãos? Gratidão, papai Alcha, né? Vamos fazer a bênção sacerdotal para os irmãos do outro lado, né? É número 6, né? 22. Vamos fazer a bênção sacerdotal para os irmãos do outro lado. Fazer a bênção sacerdotal. Vamos lá, amados irmãos. É 23. Papai Alcha abençoa cada pedrinha preciosa do outro lado, né? Que estão ouvindo, né? Os ruminares e as ministrações das reuniões, das caravanas. Que Papai Alcha possa abençoar cada pedrinha. Vamos lá, amados irmãos. Que Iau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Iau. Iau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Iau. Iau sobre ti levante as tuas faces, te dê a paz, a saúde e a salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Iau. Grato a Iaucha, grato a Iau. Grato a Iaucha, grato a Iau. Grato a Iaucha, grato a Iau. E assim seja feita a vontade do Papai Iaucha. Assim seja, amados irmãos.